que já vai completar 8 meses. O conflito contra a Rússia já deixou 38 mil mortos. O inverno está chegando na Europa e pode prejudicar os ucranianos, que estão sem energia elétrica, e vai afetar as estratégias do exército. Para a gente entender esse novo cenário da guerra no leste europeu, vamos conversar agora com o professor Luiz Fernando Barracho, que é especialista em relações jurídicas internacionais. Seja muito bem-vindo, professor. Aqui é o nosso time de comentaristas também, e com o Luca. Já, eu acho que passa aí de 1 milhão, né, de residências sem energia elétrica na Ucrânia, um prejuízo muito grande, um cenário que só tende a piorar, é isso? Olá, bom dia a todos, bom dia Carlos, bom dia Elisângela, bom dia Luca, bom dia você que está aqui nos assistindo na Jovem Pan. Tá? Exato, agora nós estamos enfrentando uma batalha também de resiliência muito provocada pela Rússia. Tá? Se por um lado os opositores da Rússia possuem um conjunto muito amplo de sanções que com certeza tem ali as suas consequências para a economia russa, a Rússia também tem a sua forma de contra-atacar fora da dimensão militar. E ela faz isso no campo da energia, não só revertendo o suprimento de energia, principalmente gás natural, mas agora também atacando toda a estrutura, não só de distribuição de energia, mas eventualmente a estrutura também de produção de energia da Ucrânia. Não? E numa outra frente, em especial junto com a Arábia Saudita, pressionando para a redução da produção do petróleo, para que isso tenha algum tipo de efeito em relação ao preço internacional do petróleo. Então, como sabemos que energia é um insumo fundamental em uma série de cadeias de produção, isso tem consequências que afetam a todas as pessoas, principalmente por meio da inflação. E mais especificamente no cenário europeu, é justamente a questão dos lares, da calefação. Nós estamos aqui num país de clima majoritariamente tropical, mas nós precisamos entender que passar o inverno com menos 20 graus, menos 15, sem um sistema de calefação, é algo muito, muito complicado. Imagine você ter ali um bebê, uma criança, e você não tem ali o sistema de calefação. Então, agora, à medida que o inverno se aproxima, é uma das estratégias da Rússia para, de certa maneira, mobilizar e sensibilizar as populações da Europa para pressionarem os seus respectivos governos, forçando que esses governos se sentem à mesa de negociação com algum tipo de inclinação para um acordo mais rápido. Agora, professor, a gente acompanhou aí com o Luca há pouco a manifestação do presidente Putin pela reeleição de Xi Jinping. Qual é o peso que ainda tem um apoio chinês nessa guerra? A gente discutia lá atrás, né, Luca, quando começou toda essa história, há 8 meses, essas articulações que o Luca descreveu há pouco, e a gente entendia que o fiel da balança para essa guerra, inclusive como um contrapeso para qualquer ação mais contundente dos Estados Unidos, era o apoio chinês. Como fica dentro desse xadrez internacional aí o papel da China? Bom, esse é um importante tabuleiro, usando a mesma metáfora que você utilizou. E eu vou pegar a linha do raciocínio do Luca, que foi uma linha de raciocínio muito boa. Uma coisa era a China ali comunista durante a Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, até 65, quando tem a ruptura da relação entre a União Soviética e a China comunista, era basicamente a China que ia atrás da União Soviética para fornecimento de tecnologia, para fornecimento de know-how, entre outras coisas, recursos, etc. Agora, a relação mudou. É a Rússia que vai até a China
a fim de conseguir ali apoio, né, a fim de conseguir recursos, a fim de conseguir algum tipo de fornecimento de tecnologia especial, né, o que mostra uma mudança muito grande no cenário internacional, né? Agora é a Rússia que vai até a China. Bom, mas nós precisamos ver isso também com um certo grande... Nós estamos com um probleminha com a conexão do professor. Nós vamos tentar corrigir para a gente poder ouvi-lo melhor. Enquanto isso, Luca, eu quero voltar a você, porque a gente está completando aí... voltou. Deixa eu ouvi-lo novamente, professor. Tentar ouvi-lo agora, ver se melhorou a nossa conexão. Claro. Me desculpem aqui. Agora sim, estamos sendo sabotados pela conexão. Mas pode completar o seu raciocínio, professor, desculpe. Tá certo, Carlos. Me desculpe aqui pela conexão. Bom, então, rapidamente. Durante a Guerra Fria, até 65, era China que ia atrás da União Soviética. Era Beijing que ia atrás de Moscou. Agora inverteu o jogo. É Moscou que vai atrás de Beijing. Não? Mas nós precisamos olhar esse cenário com um pouco de cuidado. Por quê? Por um lado, qual é o grande produto russo para a China? É, em especial, gás natural e derivados do petróleo. Quando nós falamos de gás natural, mesmo que haja ali gasodutos que levem esse produto para a China, gás natural não tem uma capacidade de transporte tão simples assim. Depende de muita infraestrutura. Então, não é simplesmente Moscou fechar ali o fluxo de gás natural para a Europa e abrir um pouquinho mais para a China e pronto, está feita a troca. As coisas não são tão simples assim em relação a esse importantíssimo insumo. Por outro lado, como o Luca muito bem colocou, hoje a China é uma das principais economias que articula a economia globalizada. Então a China também tem muito a perder, a depender de como se dá a deterioração do cenário global, né? Uma alteração no preço do petróleo internacional, rupturas de cadeias globais de valores também interessam a China, né? Tanto que em outros momentos Xi Jinping disse estar preocupado com a continuidade, com o andamento, né, dessa guerra. Sem dúvida, o apoio, né, sem dúvida, não ter ali uma crítica aberta por parte da China é fundamental à Rússia, né? Não só em termos do peso político que a China com certeza tem, mas a possibilidade da China acabar ocupando o espaço de fornecedores ocidentais diante das sanções, né? É um apoio fundamental, é um apoio importantíssimo, mas nós não podemos nos esquecer de que a China também tem ali os seus interesses em que essa economia globalizada continue funcionando, porque ela também depende disso. Lucas, sua pergunta para o professor Luiz Fernando. Bom dia, professor. Prazer falar com o senhor. Eu gostaria de perguntar em relação exatamente às sanções econômicas. A gente sabe que não tiveram o efeito desejado que os europeus imaginavam, porque a Rússia se preparou muito bem, fez reservas em dólar, em ouro, mas há indícios que logo no começo de 2023 essas reservas poderiam estar acabando. Por isso, a pressa do presidente Putin em terminar o mais rápido possível essa guerra. Como o senhor avalia essa questão econômica e quais seriam os impactos que podem acontecer com a Rússia economicamente, caso essas reservas deixem de existir e as sanções façam exatamente aquele efeito desejado? Bom, Lucas, excelente pergunta. Aqui nós temos os seguintes cenários, né? Como eu disse, é uma luta, é um conflito de resiliência. Quem consegue suportar mais dentro de situações atípicas, né? No caso da Rússia, desde 2014, com a invasão da Ucrânia e a ocupação da Crimeia, né, a Rússia teve tempo suficiente para imaginar cenários em que a sua situação frente à comunidade internacional, principalmente aqui, vamos colocar, né, dessa forma, o Ocidente, piorasse. Né? E ela, de alguma forma, se preparou. É também importante lembrar que a economia russa ela é muito estatizada. Né? Mesmo quando nós falamos das principais empresas na Rússia, essas principais empresas elas têm uma ligação muito forte com o Estado, até porque a Rússia é uma enorme plataforma de commodities. Né? Eu digo que a Rússia não é só um
grande posto de combustível com armas nucleares, né? Era um posto de combustível, um enorme supermercado e tem armas nucleares, né? Então, a ligação dessas empresas com o Estado é muito forte. Por um lado, isso tem consequências de perda de alguma eficiência, etc., mas em momentos como esse, isso até que é conveniente, porque dá uma maior resiliência, né? As sanções aplicadas, né, elas não eram sobre todas as cadeias, por exemplo, sanções sejam de um nível que nós não vimos há muito tempo, né? Bom, sem dúvida, a economia russa está conseguindo responder, mas também porque os seus principais produtos conseguem ter ali alguma fluidez, principalmente gás natural e petróleo, e com a elevação dos preços, isso sem dúvida retorna ali de alguma forma para a Rússia. Mas a minha preocupação é a seguinte: pelo lado da Rússia, né, a partir de 2023, é a consequência do esgotamento de insumos para as várias cadeias produtivas de várias empresas russas, é tecnologia que não consegue acesso, é peça que você não consegue reposição, é maquinário que você não consegue adquirir ou repor ou fazer a manutenção, e também a questão, como você muito bem colocou, das reservas, e a Rússia tem toda a consciência disso, por isso que ela está realizando, né, as intervenções que ela vem realizando no campo da energia. E, sem dúvida, isso trará consequências para a economia russa, mesmo que agora a guerra se resolva, mesmo que agora, enfim, as partes encontrem ali um acordo em comum, e isso trará consequências para a economia russa. Por outro lado, né, há muito tempo que nós não temos uma situação em que haja uma demanda tão grande de material bélico, né? E muitos países do Ocidente, que são fornecedores-chave para a Ucrânia, né, há muito tempo não precisavam gastar tanto recurso em manutenção de inventários, em manutenção de equipamentos militares, como agora há a demanda. Então, nós também estamos vendo um esgotamento, né, e levando até o limite a capacidade de apoio de equipamentos militares para a Ucrânia, né? Países, mesmo os Estados Unidos, né, que é a potência militar em escala global, né, há muito não precisava despender tanto equipamento militar, né? E equipamento militar não é como você ir ao supermercado, ir lá, né, e comprar. Você tem todo um complexo industrial militar que só vai começar a produzir peças para reposição e na escala necessária se eventualmente esse complexo souber que continuará existindo demanda para isso. Por que você vai aumentar uma fábrica? Por que você vai contratar mais pessoas se você não tiver uma sinalização de que isto vai continuar, né? Então, ao mesmo tempo, nós temos ali recursos tecnológicos e capital, né, esvaziando na parte da Rússia, e também equipamentos militares. E, por outro lado, para o Ocidente, você tem ali um esgotamento, né, desses equipamentos militares, desses insumos que são tão importantes para a Ucrânia e que fazem com que a Ucrânia efetivamente consiga resistir ali ao avanço russo. Então, é essa corrida de resiliência, né, que nós temos até o início de 2023. Marcelo, sua pergunta? Marcelo? Marcelo, está conseguindo ouvir a gente? Professor, então vou fazer rapidamente uma última pergunta aqui antes da gente encerrar. O que a gente pode esperar do seu ponto de vista diplomático? Porque nós conversávamos ontem aqui e o Luca fez essa menção sobre o quanto diminuiu a manifestação de diplomatas, as manifestações dos países, e essas discussões acabaram ficando concentradas em alguns países. O Reino Unido, por exemplo, tem problemas ali muito próprios, também relacionados à guerra, é verdade, mas muito próprios. E as manifestações mais contundentes, elas foram sendo reduzidas ao longo do tempo. A gente tem as sanções,
tem ainda, evidentemente, uma movimentação no âmbito internacional acontecendo, mas isso tudo diminuiu. Duas perguntas dentro desse tópico, né? Que peso tem essas manifestações e o que a gente pode esperar de mais efetivo? Nós estamos completando aí 8 meses de guerra. Bom, essas manifestações, né, elas com certeza são importantes porque elas sinalizam ali para os governantes de plantão, né, a insatisfação da população local, né? E essas manifestações elas devem, né, se acirrar. Inclusive Moscou está contando com isso e Moscou busca criar ali, né, os meios que permitam esse tipo de manifestação, né? Quando nós falamos de conflito armado, algo que é importante entender é que um conflito armado dessa natureza, dessa escala, ele não só tem, em especial na Europa e também nos Estados Unidos, mas especialmente na Europa, uma capacidade de reter a atenção, de chamar a atenção, mas ele também tem uma capacidade muito grande de reordenar investimentos, de reordenar gastos. E nós ainda não... Agora que nós estamos começando, por exemplo, para os países europeus, a ver as consequências disso. Como assim reordenar gastos? Quando eu falo que X centenas de milhões de euros serão aplicados, tantos bilhões de euros serão aplicados no apoio à Ucrânia, são tantos bilhões de euros que deixam de ir para uma determinada área. São tantas centenas de milhões de euros que deixam de ir para uma outra área. E isso acaba, em algum momento, tendo reflexo, né, para a população. Então, é a questão da inflação, é a questão do emprego, é a questão de falta de investimento em determinados setores, né? E isso forma, né, um caldo de insatisfação que em democracias liberais é sempre muito complicado. Por quê? Porque democracias liberais você sempre tem ali o horizonte da eleição em algum momento. As agendas eleitorais dos países são distintas, mas em uma democracia liberal você sabe que em algum momento você que é o político de plantão, a política de plantão, você será submetido ali ao escrutínio da população por meio do voto. Então, essa insatisfação, sem dúvida, é algo que Moscou conta a seu favor. Bom, já em relação à questão diplomática, nesse ano nós tivemos, né, a despeito da guerra, um exemplo de que a diplomacia, a despeito do conflito, ela pode conseguir algum espaço, né? E esse exemplo foi o acordo mediado pelo Secretariado-Geral da Organização das Nações Unidas para a questão de distribuição dos alimentos produzidos tanto pela Rússia quanto pela Ucrânia, principalmente aqui a questão dos cereais, o que é algo fundamental para a África, né? Em especial para a África, Oriente Médio também, mas em especial para a África. Falamos de importantes alimentos, né? Esses cereais, né? E nós conseguimos esse acordo a despeito do conflito que está ali de forma continuada, né? Sem dúvida, né, nós temos ali a necessidade de certas iniciativas por países que são países-chave nesse conflito, né? Países mais próximos da Rússia, que são importantes e que podem se colocar como negociadores fundamentais, a Turquia e a China, né? Além, claro, da posição da União Europeia em conjunto ali com Estados Unidos, né? Mas me parece que se algum acordo vier a se apresentar de forma mais eficaz, será por meio desses canais que conseguem manter o contato vivo, né, entre Moscou e o resto dos países. E aqui me parece que China e Turquia têm um papel muito importante em buscar algum tipo de acordo dentro, digamos, da estrutura geral da Organização das Nações Unidas ou iniciativas
plurilaterais, ou seja, iniciativas que sejam entre alguns estados, mesmo que fora da referência da Organização das Nações Unidas. Professor Luiz Fernando, especialista em relações jurídicas internacionais, eu agradeço muito sua participação aqui no Jornal da Manhã. Muito obrigado, Elisângela, muito obrigado, Carlos, muito obrigado, Luca. Mais uma vez, me desculpem aí pelo problema da internet, e muito obrigado a vocês que estão aqui assistindo o canal. Obrigado, professor.